Olá, tudo bem? O papo de hoje é sobre lives. Que as lives hoje fazem parte da rotina de muita gente, de empresas, de pessoas normais, de autoridades, de pessoas famosas, todo mundo já sabe, né? O distanciamento social tem feito com que essa ferramenta se multiplicasse cada vez mais. Mas como utilizar esse recurso das lives em prol do crescimento de uma empresa, em prol do crescimento profissional? De que forma interiorizar as lives nas rotinas de marketing da sua empresa, nos planos de negócio, hein? Eu convidei uma pessoa que entende muito de marketing digital para responder essas e muitas outras perguntas, então se eu fosse você, não perderia por nada a prosa de hoje. Eu só te peço para você curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui no meu canal antes, tá bom? E hora da prosa! Quem vai nos ajudar a ser cada vez mais conscientes e menos intuitivos na utilização dessas ferramentas de marketing digital, especialmente as lives, que é o nosso assunto central de hoje, é o jornalista Almir Risato. O Almir, além de jornalista, ele é especialista em marketing digital e não é pouca coisa não, vou até ler para a gente não ter risco de errar. É sócio e fundador da agência RZT Comunicação e idealizador da Escola Digitalista em São Paulo. E eu te agradeço muito, Almir, por ter aceitado o convite hoje para conversar com a gente. Obrigadão. Imagina, Lívia, eu que agradeço. Obrigado aí pela oportunidade de falar com você e com os inscritos aí no seu canal também. Bom demais. O Almir já foi meu professor e hoje ele vai ser professor de você também que está acompanhando. Bom, Almir, primeira coisa, é bom a gente esclarecer que quando a gente fala aí e na utilização de lives como forma de fomentar negócios, a gente não está falando só de negócios no sentido de empresas, não. Pessoas profissionais que querem alavancar seus nomes ou suas profissões também têm nisso uma forma de negócio, né? Então entraria todos esses tipos aí de essas formas de lidar com esses negócios na utilização dessas lives. Perfeito, sem dúvida. A gente está falando de um universo muito grande, né, Lívia? Inclusive dos microempreendedores, dos profissionais autônomos, e que envolvem desde palestrantes, coaches, profissionais da área médica. Então, eles realmente descobriram, especialmente agora, nessa época de pandemia, de quarentena, que o pessoal está um pouco mais isolado, que as lives, sim, são um recurso muito interessante para divulgar ainda mais o trabalho deles e, além disso, né, de se relacionarem de forma mais íntima com o público. O que elas representariam? Eu não sei se teria uma diferença, Almir, em relação a um vídeo normal que você faz e posta em redes sociais, em plataformas e as lives. O que essas lives têm de diferencial nesse contexto de marketing digital? Bom, o vídeo por si, né, Lívia, ele já é um conteúdo altamente consumido há anos nas redes sociais, especialmente, né? Isso desde 2018, de uma forma mais forte, que foi considerado o ano do vídeo, né? Então, houve uma propagação de vídeos, de conteúdos e vídeos, especialmente nas redes sociais, muito forte, e as redes sociais, elas descobriram isso, né? Essa preferência do público pelo consumo de vídeo em vez de tanto consumo em texto, por exemplo, né? E 2019 foi considerado o ano do podcast, mas o vídeo ainda continua muito em alta, né? E a grande diferença das lives comparado aos vídeos gravados que a gente pode publicar, tanto no nosso canal no YouTube quanto nas redes sociais, é justamente esse caráter do relacionamento, da interação. E a gente gosta muito de poder, por exemplo, conversar pessoalmente com quem está fazendo uma transmissão ao vivo, poder tirar uma dúvida, colocar algum comentário, né? Então, esse caráter da interação, que ele é muito forte nas redes sociais, né? Eu sempre digo, as redes sociais, elas são canais de relacionamento, e quando a gente consegue juntar as redes sociais com a possibilidade de fazer transmissões ao vivo, isso fica um casamento perfeito, né? E a gente está percebendo, como você mesmo falou, que está havendo assim um movimento muito grande de pessoas fazendo lives. E não só profissionais e negócios, né? Todo mundo está entrando nessa onda de lives. Nesse sentido, você acha, Almir, que está havendo uma vulgarização no sentido de má utilização em muitos casos dessa ferramenta? Em alguns casos, sim, né? Até mesmo pela possibilidade, a gente até comenta, né, que quando as redes sociais, até o próprio YouTube, ele começou a permitir que cada pessoa pudesse fazer uma transmissão ao vivo, cada uma delas acabou tendo um canal de televisão próprio,
né? Então, muitos que, de repente, sempre quiseram essa exposição e nunca tiveram, ou que queriam aparecer num canal de televisão e nunca conseguiram, agora cada um tem essa possibilidade de ter o seu próprio canal, né? E, obviamente, quando a pessoa não vai para um lado muito profissional, acaba fazendo mau uso das lives, né? De que forma esse mau uso, né? Não na questão técnica tanto, né? A questão de iluminação, de uma câmera boa, de um áudio bom, isso é bastante importante, né? Mas muitas vezes na falta de um conteúdo relevante para transmitir, para fazer uma transmissão ao vivo, né? Ligar a câmera por ligar, sem levar algum tipo de informação que agregue valor para aquele público que ela quer atingir. Às vezes ela não conseguiu ainda nem definir com quem que ela quer se comunicar também, né? E ligar a câmera por ligar só não basta, né? Você pode, de repente, com isso, ter uma audiência boa no início, no primeiro, no segundo dia, mas a médio e longo prazo isso não vai se manter, né? Isso só se mantém quando você leva uma informação útil para as pessoas, quando você auxilia as pessoas de alguma forma, seja no âmbito pessoal ou profissional, né? Quando você ensina alguma coisa. É isso que faz com que as pessoas parem ali 20, 30, às vezes 1 hora do seu tempo na frente de um computador ou na tela do celular para assistir uma live, né? Quando é alguma coisa muito incipiente, a pessoa olha ali rapidamente e fala, isso aqui não está agregando nada para mim, deixa eu continuar a navegar no Facebook, no Instagram. E pode ser um tiro certeiro ou não, né? Se você, na primeira live que você faz, você já peca nesses sentidos que você falou, você pode afastar a sua audiência para sempre, né, Almir? Exato. Eu digo que a construção de uma autoridade, né, alguém que quer se tornar uma referência profissional em determinado segmento, muitas vezes ela é um caminho de médio e longo prazo, né? E às vezes realmente um erro cometido nesse caminho, um deslize ou até mesmo um conteúdo impróprio, indevido, ele faz com que todo esse trabalho que vinha sendo muitas vezes construído há meses ou até mesmo há anos, ele vá por terra por causa de um erro bobo, um erro banal, ou às vezes deu azar de impactar aquela pessoa pela primeira vez com um conteúdo ruim que não agregou, né? E quando a gente tem isso, principalmente com bastante frequência, a gente fala, poxa, não está valendo mais a pena acompanhar essa pessoa, esse canal, não está agregando valor para mim, né? Então, sempre essa preocupação com o que eu vou falar nessa live, o que eu vou ensinar, o que eu vou resolver de problema, de dor das pessoas com o meu conhecimento. Isso é muito importante na hora de você pensar em fazer uma live. Se você não tem nada nesse sentido para fazer, é melhor então você anunciar uma live para ser uma espécie de bate-papo. Olha, hoje a gente vai falar nenhum tema específico. Eu quero ouvir vocês, eu quero que vocês enviem as suas perguntas, as suas dúvidas. Isso pode ser feito também, né? Mas, em geral, a gente tem que definir um cronograma, como se fosse uma produção de TV mesmo, com as pautas que a gente vai abordar em cada uma delas, né? E, de preferência, tentar pensar em cada live com um tema só em específico e destrinchar ele bem. Tá certo. É o que nós fizemos hoje, né? A gente não chegou aqui em frente, nós um em frente ao outro aqui, conversando qualquer coisa. Nós roteirizamos, nós discutimos esse roteiro antes. E, Almir, você acha que é um caminho sem volta, essa tendência aí de lives? Você acha que agora, daqui para frente, essa ferramenta vai ser cada vez mais utilizada? É engraçado, né, Lívia? Porque, assim, o recurso do digital, o recurso do vídeo, do marketing digital como um todo, ele já existe há muito tempo. O que muitas marcas, o que muitas empresas que têm uma forte atuação presencial fizeram é não dar a devida atenção durante todo esse período, né? E chegaram num momento agora grave de crise, né? Todo mundo dentro de casa, as empresas fechadas, e aí tiveram um impacto muito forte. Por quê? Porque não se planejaram de uma forma digital correta, né? E isso envolve, obviamente, o vídeo, que é muito forte, né? Envolve cursos online, envolve toda essa estratégia do marketing digital, de relacionamento com o público, de atração de pessoas também para os seus canais, né? Então, as ferramentas elas já existiam há muito tempo. O que algumas empresas, algumas marcas e profissionais liberais tiveram que acelerar esse processo que até então estava hibernado, né? Então, é um recurso que a tendência, sim, é de crescimento. Não se mostra nenhum tipo de queda no consumo de vídeos, pelo contrário, né? A gente está vendo, até saiu recentemente uma notícia falando do aumento na procura de cursos online.
E eu digo que realmente, a partir de agora, né, se esse mundo EAD, da educação à distância, por exemplo, se ele já vinha em crescimento, agora ele ganhou uma propulsão muito forte, né? E o mundo vai ser outro a partir de então, a partir do coronavírus, eu tenho certeza disso, né? Estou vendo uma série de empresas já pensando em reduzir estrutura, em colocar seus profissionais em trabalho home office também. Então, o consumo da informação, né, a entrega do conteúdo também, ela vai ser mudada com essa crise. Agora, Almir, como fazer uma boa live? Claro, a gente já falou bastante da importância de um bom conteúdo, que é a principal questão, né? O alicerce de uma boa live. Mas existem outras questões que a gente pode se atentar nelas também para ter um bom conteúdo, uma boa live, aliás, para levar para as pessoas? Quais são os erros que a gente não pode cometer e aquelas questões certeiras que, se a gente fizer, a gente vai acertar? Eu acho que pensar primeiro na parte técnica é importante, então muitas pessoas que estão querendo começar agora a fazer lives, elas estão tendo que se preocupar um pouco com isso, porque até então elas não tinham uma câmera adequada, um microfone adequado. Acho que essa questão da imagem e do som numa live, ela é fundamental. De repente você não precisa ter nenhum tipo de cenário totalmente elaborado, uma iluminação profissional, né? Precisa ter uma iluminação boa, mas assim, não se preocupar tanto com isso. Mas a questão da qualidade da imagem e do som, eu acho que a gente deve dar atenção sim para isso e fazer algum tipo de investimento. Tá? Até mesmo as próprias câmeras e os microfones dos celulares, eles são ótimos hoje em dia, né? Tem celular com resolução 4K, então isso já, na maioria das vezes, atende. Né? Agora, a parte do conteúdo, sim, é um aspecto que eu acho que é essencial e é o que mantém o usuário, a audiência ali, né? Se você colocar um conteúdo raso, incipiente, você só vai segurar uma live pelos primeiros minutos, isso com certeza, né? E vai prejudicar esse processo da construção para você se tornar uma autoridade, para você se tornar uma referência. Né? E a questão da divulgação também é extremamente importante, né? A divulgação prévia. Não é simplesmente, deixa eu fazer uma live aqui no Facebook, ou no Instagram, ou no YouTube, vou apertar o botão de REC, vamos ver quem vai começar a entrar. Não. Né? Se você já tem um assunto pré-definido, divulgue isso antecipadamente, divulgue através dos seus canais, por e-mail marketing, nos grupos de transmissão, no WhatsApp, canal de Telegram. Para fazer o quê? Para fazer com que para criar uma expectativa muito grande com relação a essa live e você definir data e horário, né, do início dessa transmissão para que todo mundo compareça a essa transmissão. É como um programa de televisão, né? É como uma partida de futebol que vai ser transmitida. Durante a semana, isso está sendo divulgado antecipadamente para criar expectativa nas pessoas, né? Você pode até instigar elas a anotarem as suas dúvidas para que elas possam tirar essas dúvidas durante a transmissão, ou seja, estimular essa participação. Mas uma divulgação prévia e muito bem feita, ela é extremamente importante. Hoje a gente tem recursos nas redes sociais de conseguir até fazer anúncios para alcançar um número muito grande. Então, eu faço uma publicação na rede social e dou uma impulsionada nela, crio um anúncio para impactar milhares de pessoas, né? E isso vai atrair, principalmente quando você tem um assunto bem definido e um público bem definido. Até porque nos anúncios a gente consegue segmentar. Eu vou falar então só com arquitetos hoje, eu vou falar com médicos. Então nos anúncios eu consigo segmentar para esse público. Aí eu trago uma audiência qualificada, né? Não só uma pessoa ali que está curiosa navegando no Facebook, viu que você começou a fazer uma transmissão e vai lá acompanhar, né? Então, a divulgação prévia é muito importante porque certamente vai aumentar a audiência. É importante essa divulgação porque é um trabalho que a gente pode chamar de pré-live, né? Mas existe algum trabalho pós-live? Algo que a gente tem que fazer sempre depois que a gente faz uma live ou não tem necessidade disso, amigo? Olha, depois da live você pode... Existem algumas estratégias, né, Lívia? Por exemplo, eu costumo fazer algumas lives, né, que a gente chama de webinário. Né? Qual que é a diferença de um webinário para uma live? Né? As lives elas são bastante comuns nas redes sociais. Então você coloca ali, normalmente no seu celular, você aperta o botão de REC, começa a gravar ao vivo ali no Facebook e no Instagram, né? O webinário ele tem um outro caráter que é de levar os usuários para um ambiente fechado. Né? O webinário, por exemplo, normalmente a gente faz o quê? Um processo de captação de contatos, de geração de leads, que a gente chama no marketing digital. Né? Então, para a pessoa participar dessa live, dessa aula online, quer que você queira chamar,
pessoa tem que se cadastrar previamente, né? Então, ela vai colocar ali o seu nome e e-mail e você vai começar a receber os contatos dessas pessoas. O que é extremamente interessante no processo de marketing digital, porque aí sim, Lívia, você consegue fazer um pós, né? Que é entrar em contato com essas pessoas que participaram da live e perguntar: poxa, Lívia, o que você achou da minha aula de ontem? Né? Me dá um feedback, é importante. Que tipo de outros assuntos e temas você gostaria que eu abordasse nas próximas? Isso também é fundamental, isso me ajuda a pensar em pautas, porque muitas vezes, especialmente nós, jornalistas, a gente tem uma visão, né, de que eu vou desenvolver um tema, vou falar sobre isso numa live. E não necessariamente é o que o público quer ouvir, né? Então, quanto mais a gente consegue ouvir o público, na verdade, eles vão começar a nos dar uma série de sugestões de pautas, melhor, facilita o meu trabalho, né? E depois, sim, eu consigo fazer esse trabalho de pós, né? Perguntar o que elas querem, o que elas acharam, entregar esse link do vídeo, da live, do webinário, para as pessoas que não puderam assistir, porque isso é bastante interessante também, não é? Você marcou um webinário às 8 horas de determinado dia, de repente, justamente naquele horário a pessoa não pode, mas ela adoraria consumir o teu conteúdo. Você entrega para ela no dia seguinte, não tem nenhum problema. O importante é você levar a informação até ela, né? E aí, até mesmo com esses leads, com esse mailing que você vai gerando, com essa lista, você tem pessoas suficientes para depois levar para um outro webinário. Chamar essas mesmas pessoas falando: olha, você que participou do webinário passado, hoje eu vou falar sobre um outro assunto, não. E a gente vai aumentando a lista, que é extremamente importante nesse processo de marketing digital. Daí que entra uma outra pergunta que eu acho que tem tudo a ver com essa lista. Eu ia te perguntar da frequência interessante para se fazer uma live. É importante programar e ter uma certa frequência para a gente ter cada vez mais pessoas engajadas e envolvidas no processo, né, Almir? Sem dúvida. Mais uma vez, voltando como se fosse um programa de TV, né? Tem ali o dia e o horário, tem programas que são semanais. O que eu acho que é importante, né? Até sempre me perguntam, né? Quantas vezes eu tenho que postar nas redes sociais por semana, ou enviar e-mail marketing, ou fazer uma live? Eu digo que é o seguinte: a questão da quantidade ela não importa, mas a qualidade sim, né? Então, se você não tem conteúdo suficiente para postar nas redes sociais, para fazer lives diariamente, espace isso. É muito melhor você fazer uma live qualificada, com conteúdo robusto, que realmente vai agregar para o público, do que encher linguiça e falar só fazer por fazer, né? Só isso não adianta, né? Então você tem que seduzir o teu público e você vai fazer esse processo da construção de autoridade só com qualidade. E aí você vai acostumar a tua audiência de que aquele dia a live da Lívia tem que parar tudo que eu estou fazendo, porque as lives dela são boas, né? Eu aprendo muito com a live dela, né? Então é esse conceito que a gente tem que despertar no público. Almir, eu recebi várias perguntas via Instagram. Eu gosto de colocar aquela caixinha toda vez de Legal? perguntas, toda vez que eu vou entrevistar alguém que conhece muito sobre o assunto, que é o seu caso. E eu fui cortando algumas ao longo da nossa entrevista, porque eu percebi que você respondeu boa parte delas. Mas tem duas que eu acho que vale a pena serem feitas agora. Posso fazer? Não vou Bora. citar o nome do santo, não, tá? Vou contar só um milagre para você. Eu vou ler aqui a pergunta. Ó, uma delas. Como misturar lifestyle com a carreira no feed do Instagram sem perder o foco? Não é exatamente o nosso assunto, mas eu queria aproveitar o seu conhecimento nessa área para esclarecer a minha seguidora. Pode ser? Claro, vai ser um prazer. Eu acho que tudo depende de caso a caso, né? As redes sociais, elas proporcionam esse relacionamento um pouco mais íntimo entre o especialista e o público, né? Mas cada um tem que ver até onde eles querem ir, né? Então, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu não misturo coisas pessoais nas minhas redes sociais profissionais, tá? Por uma questão de escolha mesmo, porque eu acho que as coisas que eu vivencio no meu dia a dia, com os meus amigos ou com os meus familiares, elas de certa forma não agregariam para o meu público que está me seguindo nas redes sociais para querer informações sobre marketing digital e etc, né? Agora, se é uma personalidade que
permite esse tipo de relacionamento, até mesmo essa mistura, eu acho super saudável, né? A mesma coisa, se a gente pegar um artista, não cabe simplesmente ele ficar fazendo posts das novelas que ele está fazendo, ou dos filmes que ele está desenvolvendo, das peças. Não, não é só isso que as pessoas querem dos artistas. Elas querem ver o caráter íntimo deles, elas querem ver o dia a dia deles. Se eles têm um animal de estimação, o que eles estão fazendo no feriado, para onde estão viajando, né? Então, cabe isso. Agora, só tem que ver se não prejudica, né? Não pensando em artista, pensando em qualquer outro profissional de outras áreas, se não prejudica isso, né? Porque muitas vezes, quando você publica, de repente, alguma coisa muito íntima, seja com caráter, de repente, político, isso pode arranhar a imagem da pessoa no âmbito profissional, né? Então, tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Mas as redes sociais, elas permitem isso sim, tá? Totalmente. Tem que analisar, cada caso é um caso, né? Mais uma então, Almir. Como as pessoas não famosas podem rentabilizar com as lives fora a autoridade gerada? Tudo é um processo, né? Eu diria que, assim, quando a gente pensa, por exemplo, em marketing digital, né, são vários pilares, né? Por isso que eu dei uma rápida pincelada aqui, falando sobre webinários, sobre captação de leads, sobre construção de lista, de e-mail, porque existe um processo por trás disso, né? Você pode fazer vendas de produtos ou de serviços através de transmissões ao vivo? Pode, você consegue fazer isso, né? Principalmente quando é uma live que levou muita informação para aquelas pessoas. Por exemplo, quando eu faço os meus webinários ou aulas online ao vivo e gratuitas, né, eu levo, por exemplo, um pedaço de um curso que eu vendo, né? É como se fosse uma degustação. E, ao mesmo tempo, eu estou levando conteúdo, porque não adianta também eu fazer uma live e só ficar falando sobre o curso, como o curso é maravilhoso, depoimentos de alunos. Não, não é isso que as pessoas querem. Elas querem aprender alguma coisa. Então, sempre quando a gente leva algum tipo de conteúdo, principalmente nessa questão da educação, né, ela tem que ser um conteúdo imediatamente aplicável, né? A pessoa tem que assistir aquela live e falar, putz, aprendi isso, vou fazer, né? E a ideia qual é? É que seja uma degustação e a pessoa fale, puxa, mas eu quero mais, agora eu quero mais, então eu quero fazer o curso, né? Se aí despertar na pessoa o sentido de, se eu já aprendi tanto numa live de 30 minutos, que dirá num curso de 20 horas, que a Lívia oferece, que o Almir oferece, né? Então, aí a gente consegue capitalizar com as lives dessa forma, né? Assim, e aí é todo um processo de construção de autoridade que vai de muita entrega de conteúdo gratuito, muito, para fazer o quê? Para fazer essa geração de leads, né? E aí eu vou fazendo a minha lista, vou começando a construir um mailing, vou me relacionar com essas pessoas, vou mandar informativos para elas, vou compartilhar com elas outros materiais gratuitos, outras lives que eu vou fazer, né? Ou uma palestra presencial que eu vou dar, né? E aí, com esse processo, a gente vai despertando na pessoa esse senso da autoridade, da referência. E quando ela precisar ou quando ela puder comprar aquilo que você está oferecendo, ela não vai buscar um outro profissional ou uma outra empresa. Ela não vai pesquisar sobre isso. Ela vai atrás da Lívia, porque ela já acompanha a Lívia há muito tempo. Ela já vê a Lívia como uma autoridade naquele assunto. E ela fala, quando eu puder, vai ser com a Lívia que eu vou comprar. Então, é isso que a gente tem que despertar. A live é só um pilar, né? Os conteúdos gratuitos são só um pilar de um processo todo de marketing digital, cujo objetivo, na maioria das vezes, é rentabilizar com venda de produtos e serviços. Quem quiser conhecer mais sobre esse universo gigantesco do marketing digital, a gente falou só de um pedacinho, você acabou de me contar agora que são as lives. Como te encontrar, Almir? Legal, eu tenho uma agência, sou sócio fundador da RZT, como você falou. Então, a gente tem o site da agência, é rztcomunicação.com.br, e eu tenho uma escola com a maioria dos cursos direcionados para jornalistas, que é a Escola Digitalista, é escola.digitalista.com.br. Mas na RZT a gente também tem cursos de marketing digital, de redes sociais, voltados para todos os públicos, tá? Para qualquer tipo de profissional. Na escola, os conteúdos são mais direcionados para jornalistas. Tá bom. Almir, obrigada, viu? Por ter parado aí no meio da tarde sua rotina para falar com a gente, mas isso foi uma aula também, faz parte do seu dia a dia, né? Com certeza.
Foi um prazer, obrigado aí pelo convite, Lívia, e sucesso aí no canal, um abraço aí para todos os inscritos também no canal. Obrigadão, um abraço, Almir. Um abraço para você também, obrigada por ter acompanhado o conteúdo de hoje. Gostaram da prosa? Me conte então aí nos comentários, e se você gostou também, não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com quem você puder. E se inscreva aqui no canal para quem ainda não é inscrito, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, um beijo, além do abraço, e até lá!